Olá pessoal, tudo bem? Então, para a aula de hoje, como a gente já havia combinado, nós teremos essa aula gravada sobre os pontos craniométricos. Então, essa aula é um assunto que complementa a parte de ossos. Então, é uma aula bastante importante. Vocês vão ver mais para frente no decorrer do curso, especialmente na área de ortodontia, o quão importante é essa parte, a fim de planejamento, de diagnóstico e de tratamento ortodôntico especialmente. Então, os pontos craniométricos, a gente precisa ter um conhecimento de anatomia e um conhecimento também de interpretação radiográfica, que é o que vocês estão tendo na disciplina na UC de estomatologia e imaginologia. Então, juntando essas duas bases, a gente consegue então fazer a interpretação, fazer o uso desses pontos craniométricos. Então, a gente vai ver o que são. Eu vou passar para vocês os mais básicos. A gente tem um número muito maior de pontos. Eu vou passar os principais pontos para vocês e posteriormente a gente vai estar encontrando esses pontos craniométricos nas estruturas ósseas nas aulas práticas. Então, os pontos craniométricos são pontos utilizados na estrutura óssea. Então, é um sistema de medições através da mensuração do crânio, por meio desses pontos, a gente consegue observar variações em grupos étnicos, em diferentes populações, e também é uma ferramenta de extrema importância para a medicina e odontologia legal. Então, obviamente, hoje em dia a gente tem toda a questão do DNA, que é um exame muito apurado e com custo relativamente baixo, e que a gente consegue então descobrir a quem pertence determinados restos mortais. No entanto, antigamente, em algumas situações, a gente precisava da odontologia legal para fazer reconhecimento de corpos. E os pontos craniométricos, eles auxiliam principalmente na questão da reconstrução de um crânio, para a gente ter uma previsão de como era a face daquela pessoa. Então, os pontos craniométricos, a gente tem duas principais indicações, duas áreas que a gente vai utilizar. Uma é a craniometria, então onde a gente vai medir os pontos através de um crânio seco, então de restos mortais, né, um crânio seco a gente vai estar utilizando para craniometria. E a gente tem a cefalometria, que também é uma ciência onde a gente utiliza esses pontos craniométricos para a gente fazer a avaliação das dimensões e relações crânio-faciais e também dentoesqueléticas. Então, para isso, a gente precisa uma imagem de teleradiografia, então uma imagem padronizada. Essa teleradiografia ela pode tanto ser analógica quanto digital. Da mesma forma que os demais exames de imagem, o digital ele sempre tem uma qualidade muito melhor e uma distorção praticamente zero. E além disso, hoje a gente tem também os softwares que já fazem essas medidas a partir dos pontos craniométricos. Antigamente, como a gente fazia? A gente fazia a radiografia cefalométrica lateral, né, a teleradiografia lateral. Essa imagem a gente colocava sobre um negatoscópio, que é aquele aparelho com luz para que a gente possa melhor visualizar as estruturas de uma imagem radiográfica. Sobre essa imagem, sobre essa radiografia, a gente colocava um papel manteiga, que é aquele papel que permite que a gente faça desenhos em cima. Como ele é um papel fino, a gente consegue enxergar a imagem de baixo e a gente desenha então com uma lapiseira, com uma ponta firme, mas fina, as estruturas. E a partir do desenho das estruturas, reproduzindo a imagem, a gente fazia então
é a distribuição desses pontos e posteriormente as medidas de ângulos e retas a partir desses pontos. Com o advento dos softwares, o próprio software já abre a imagem, né, a radiografia lateral, a gente vai marcar os pontos, então permanece a necessidade do conhecimento anatômico de onde marcar estes pontos, e aí a gente consegue então, depois de marcar esses pontos na imagem, a gente consegue estabelecer com que o software faça as medidas adequadas. Então, para a gente entrar um pouquinho na história da craniometria. Então, vou contar apenas um episódio onde a craniometria foi utilizada. Aí já não é a cefalometria, mas sim o uso da craniometria a partir de um crânio seco. Todo mundo já deve ter ouvido falar, conhece um pouquinho da história da Alemanha, de Hitler, de como o nazismo se disseminou. E não só Hitler, mas todo o esquadrão de Hitler, eram pessoas bastante doentes e maldosas. Então, no esquadrão do Hitler tinha o Mengele, que foi conhecido como Anjo da Morte. Então, o Mengele ele nasceu em março de 1911, na cidade alemã de Gensburg. Ele estudou antropologia e zoologia em Munique e em Viena, e ele obteve o diploma de médico alguns meses antes do Hitler invadir a Tchecoslováquia. Então, o Mengele ele era médico-chefe do campo de concentração de Auschwitz, que foi o campo onde a gente teve a maior disseminação do nazismo e onde morreram maior número de judeus. E foram atribuídas então a Mengele diretamente mais de 400 mil mortes. E ele, o nazista doido, definia essas mortes que ele executava como sendo em prol de experimentos científicos. Então ele fazia verdadeiros absurdos em prol de experimentos científicos, né? Utilizava essa desculpa. O Mengele ele não morreu, né, em nenhuma das guerras, e ele acabou vindo para o Brasil, infelizmente. No Brasil ele viveu desde 1961 sob diversos nomes falsos, porque ele era procurado, né? E ele acabou morrendo afogado na praia de Bertioga, no litoral de São Paulo, em fevereiro de 1979. Tá, prof, mas o que tem a ver esse monstro com a craniometria ou com os pontos craniométricos? Então, foram a partir do estabelecimento dos pontos craniométricos da craniometria que foi possível chegar então a uma reconstrução exata das feições faciais do Mengele. Então, em 1985, a ossada do Mengele foi exumada e, utilizando então desses pontos craniométricos, foram implementados esses pontos para obter então a cabeça original do Mengele. Então foram feitas cópias de sangue em gesso para a implantação dos pontos craniométricos. Tá? E a partir daí então foi conseguido estabelecer como era a feição deste cidadão. Então, através dos pontos craniométricos, a odontologia legal, a medicina legal, consegue então fazer reconstruções faciais de pessoas já mortas para chegar, né, naquilo que era a feição da pessoa. Então, é uma ciência bastante importante, bastante precisa também. Então, vamos passar agora da craniometria para a cefalometria, que é a ciência onde a gente vai utilizar os pontos craniométricos dentro da odontologia. Então, a cefalometria, a gente precisa de uma radiografia
de uma teleradiografia lateral, então uma radiografia de perfil da face do paciente. Tá? A partir dessa radiografia, então, a gente vai ter as medições. A gente vai demarcar as principais estruturas ósseas e a partir das principais estruturas ósseas a gente vai traçar retas e planos. Tá? Então, vocês podem ver naquela imagem ali que a gente tem o traçado anatômico representado pela cor amarela. Então, primeiramente a gente estabelece o contorno ósseo e depois a gente faz então o estabelecimento dessas linhas, desses pontos, para que a gente possa fazer as medidas. E para que a gente utiliza a cefalometria na odontologia? Especialmente na ortodontia. Então, para o ortodontista fazer um diagnóstico apurado da deformidade do paciente, tanto esquelética quanto dentoesquelética, ele precisa dessas avaliações cefalométricas. A partir de uma diversidade de pontos que são estabelecidos, a gente vai ter medidas e com base nessas medidas a gente pode classificar o padrão da face e com isso estabelecer um padrão de crescimento. E baseado no padrão de crescimento a gente consegue diagnosticar e fazer um planejamento para tratamento das deformidades. Então a gente usa tanto para ortodontia quanto para um planejamento ortocirúrgico. O que seria isso? Dentro da especialidade de bucomaxilofacial, a gente tem uma cirurgia que a gente chama de cirurgia ortognática, que ela tem o objetivo de corrigir as deformidades ósseas do paciente, aqueles pacientes que além de alterações dentárias, onde somente a ortodontia não é capaz de fazer a correção, a gente precisa da associação com o tratamento cirúrgico. Então, o cirurgião bucomaxilofacial e o ortodontista precisam trabalhar juntos para fazer um bom diagnóstico e um bom planejamento do caso. E a cefalometria é uma ferramenta extremamente útil, tanto para o ortodontista quanto para o cirurgião. Se eu pegar como exemplo o caso desse paciente, a gente pega as imagens intraorais, fotos intraorais da arcada, da mordida desse paciente. Olhando de frente, eu posso dizer que é uma mordida relativamente estável, sem grandes alterações, talvez nem precisaria de uma ortodontia. Para alinhar algumas coisas, os dentes superiores cobrem um pouquinho mais os inferiores, mas não tem grandes alterações. Agora, no momento que eu tenho a fotografia de perfil do paciente, eu já vejo que essa mordida não é uma mordida agradável, não é uma mordida legal. Então, se eu for fazer a cefalometria do paciente, se eu pegar a teleradiografia, eu vou conseguir visualizar o padrão ósseo desse paciente. E aí já muda completamente o meu diagnóstico e o meu planejamento. Então aqui, a parte de tecido ósseo, a gente vê ela mais clara, né, as estruturas ósseas, as estruturas mineralizadas, e a parte de tecido mole, que é o contorno da face, a gente vê um pouco mais radiolúcido, um pouquinho mais escuro. Então, a gente consegue ver uma inclinação excessiva dos incisivos centrais do paciente e a gente consegue ver que isso vai repercutir no tecido mole. Então, um paciente que está muito bicudo, tá? Então, a cefalometria nos permite fazer essa análise e fazer um planejamento o mais acurado possível para cada paciente. Lembrando que todo paciente tem que ser tratado de forma muito individualizada. Então, aqui a gente está vendo um tracejado no longo eixo do incisivo central superior e aqui a gente vai ter um tracejado sobre o longo eixo do incisivo central inferior. Então, são dois dentes fundamentais para análise cefalométrica que, em conjunto com diversos pontos crinométricos,
a gente vai estabelecer a base do nosso diagnóstico e, consequentemente, do nosso tratamento. Então, a gente vai ver os principais planos e linhas, os principais pontos craniométricos. Então, a gente vai ter o primeiro plano, a gente chama de plano horizontal de Frankfurt. Então, vocês vão ouvir muito falar em plano horizontal de Frankfurt durante a vida acadêmica e profissional de vocês, principalmente na prótese, na oclusão e na ortodontia. Então, é um plano estabelecido a partir do ponto mais baixo da margem orbitária até o ponto mais alto do meato acústico externo. Lembrando, como a gente já viu na aula anterior, o meato acústico externo é o ouvido ou a orelha. Então, a gente tem os dois pontos marcados inicialmente e iremos traçar uma linha entre estes dois pontos e assim a gente tem estabelecido o plano horizontal de Frankfurt. Como é feita a obtenção dessa radiografia? A teleradiografia é uma radiografia extraoral, então da mesma forma que a panorâmica, o paciente vai ficar posicionado em pé, com a cabeça estável, e o aparelho vai dar uma volta de 360 graus ao redor da cabeça do paciente para fazer a obtenção dessas imagens. Então, é utilizado um filme semelhante ao panorâmico, só que de um tamanho diferenciado. Isso a gente vai ver bastante na UC de imaginologia. Então, agora a gente vai partir para alguns pontos craniométricos. Então, assim como a gente tem ossos pares e ossos ímpares, a gente tem pontos craniométricos que são pares e alguns que são ímpares. Isso não quer dizer que a gente vá traçar na imagem ambos os pares. A gente sempre vai traçar o mais proeminente, mas a gente tem que ter o conhecimento de que são estruturas duplas. Então, vamos começar com os pontos ímpares. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver é o ponto glabela, que é um ponto localizado acima da sutura frontonasal, entre os arcos superciliares. Então, a sutura frontonasal é a sutura que divide o encontro entre o osso frontal e os ossos nasais. E vai ser bem na divisão, então vai ser sobre esses dois arcos, entre esses dois arcos superciliares, que nessa imagem a gente tem representado pelo número 2. Então, é o ponto mais saliente do osso frontal no plano mediano, porque ele fica localizado bem no meio, bem na linha média. Então, ali exemplificado pelo número 2. A gente vai ter o ponto náseo. O ponto náseo é um ponto logo abaixo do ponto glabela, entre a sutura internasal, que é a sutura que divide os dois ossos nasais, direito e esquerdo, com o encontro com a sutura frontonasal. Então, ele corresponde à raiz do nariz. Então, a gente consegue ver no crânio seco, representado pelo número 3. A gente tem um ponto que a gente chama de ponto ríneum, que é o ponto mais anterior da sutura internasal. A gente pode ver aqui, então, no crânio seco, onde fica esse ponto. E na imagem lateral, a gente também consegue ver esse esquema através desse pontinho vermelho. A gente tem um ponto que a gente chama de naso espinhal, que é o ponto mais baixo da borda inferior da abertura piriforme. Então, a abertura piriforme é onde a gente tem as narinas do paciente. Então, fica localizado na espinha da base nasal. No crânio seco, está representado pelo número 8. O seu ponto seguinte que a gente tem é o ponto prósteo. O ponto prósteo é o ponto mais anterior no rebordo alveolar entre os dois incisivos centrais superiores. Então, lembrando,
a parte alveolar do osso é onde os dentes estão inseridos. Tá? Então, na imagem do crânio seco está representada pelo número 9. Um ponto mais proeminente entre os dois incisivos centrais. A gente vai ter, seguindo essa mesma linha no sentido vertical, o ponto chamado de infradental, que é na parte mais anterior da crista alveolar da mandíbula, entre os dois incisivos centrais inferiores. Aqui a gente consegue visualizar na imagem. A seguir, a gente tem um ponto chamado de ponto pogônio. O ponto pogônio fica localizado na protuberância mentoniana da sínfise. O que é sínfise ou mento? É a parte mais proeminente da mandíbula, essa região que a gente chama de queixo. Então, esse é o mento, então, ou sínfise mentoniana. Então, o ponto mais alto nessa proeminência mentoniana é o pogônio, o que está representado no crânio seco pelo número 11. Logo abaixo do pogônio, a gente tem o ponto gnátio, que está na borda mandibular, sendo o ponto mais à frente e abaixo, representado no crânio pelo número 14, bem na base mandibular. A gente vai ter um ponto localizado no osso occipital, lembrando que o osso occipital é o osso que faz a base do crânio, e nesse osso a gente tem localizado o maior forame da região da cabeça, que a gente chama de forame magno. Então, na borda anterior do forame magno, nós teremos um ponto craniométrico denominado de básio. Aqui, representado na imagem. A gente tem, na parte da calota craniana, a gente tem alguns pontos também. A gente vai ter as suturas, então a gente tem a sutura sagital mediana, que divide os dois ossos parietais, e ela vai desde o osso frontal até o osso occipital, e a gente vai ter também uma sutura chamada de sutura coronal. A sutura coronal, ela divide a região do osso frontal com os dois parietais em um sentido horizontal, não sentido perpendicular ao da sutura sagital. Então, o encontro entre a sutura sagital com a sutura coronal, a gente estabelece um ponto chamado de ponto bregma. A gente vai ver isso tudo na aula prática. A gente vai ter um outro ponto, então, seguindo a sutura sagital mediana, a gente vai ter o encontro da sutura sagital mediana com a sutura lambdoide, que é uma sutura que vai dividir o occipital com os parietais. Então, o encontro dessas suturas, a gente vai ter também estabelecido um ponto craniométrico, que nós chamaremos de ponto lambda. O ponto localizado mais alto no crânio sobre a sutura sagital, tendo como base o plano de Frankfurt, a gente chama de ponto vértex. Então, é o ponto mais alto da calota craniana. Então, esse é o ponto vértex. É um pouco mais atrás do ponto bregma que vimos anteriormente. Nós teremos um outro ponto localizado posteriormente no crânio, que nós chamamos de opistocrânio. O opistocrânio é o ponto mais posterior do crânio, levando também em consideração o plano de Frankfurt, localizado também no osso occipital, ponto mais posterior na cabeça. A gente tem um ponto chamado de ponto íneo, que é localizado na reunião das linhas occipitais superiores com o plano médio sagital.
Então, vocês devem ter visto na aula de ossos que a gente tem essas linhas na região do occipital, que a gente também chama de linhas nucais. Então, nas linhas superiores, no encontro dessas linhas com o plano médio sagital, a gente tem o ponto ínion. Se a gente visualizar o crânio de baixo, visualizando o osso, a base da maxila, né, onde vai formar a região do palato, a gente vai ter os ossos palatinos, a gente vai ver uma parte do esfenoide. Se a gente tiver essa visão de baixo do crânio, a gente vai estabelecer um ponto que a gente chama de ponto oral, que é a parte mais posterior da crista óssea dos incisivos centrais superiores. Então, entre os dois incisivos, na região palatina, do palato duro. Então, aí temos o ponto oral. A gente tem alguns pontos que também são bem importantes, que a gente chama de ponto A e ponto B. Então, o ponto A, ele é localizado na maxila e ele é o ponto mais anterior da maxila. E na mandíbula a gente tem o ponto B, que é o ponto mais anterior da mandíbula. Ponto localizado mais anteriormente na mandíbula a gente chama de ponto B. Agora a gente vai partir para estudar alguns pontos craniométricos pares. Então, a gente vai ter o ponto orbital. Então, como a gente tem duas órbitas, duas cavidades orbitárias, vai ser um ponto que a gente vai ter dois pontos orbitais. Um localizado na órbita direita e outro na órbita esquerda. Então, é o ponto mais baixo da margem orbitária. É um ponto fundamental para a cefalometria, tá? E a gente também usa esse ponto para orientação do plano horizontal de Frankfurt. Então, no crânio seco está representado pelo número 6. Então, lembrando que a gente tem duas cavidades orbitárias, teremos dois planos orbitais. A gente tem o ponto chamado de ponto gônio, também um ponto fundamental da mandíbula. O ponto gônio, ele é localizado no ângulo mandibular, bem no vértice do ângulo da mandíbula, bilateralmente, então dos dois lados. Então aqui a gente tem exemplificado, mostrando do outro lado também. Então é um ponto fundamental para a gente estabelecer várias angulações em uma cefalometria. Nós temos o ponto condílio. Então, condílio vem de côndilo, né? Lembrando que na mandíbula nós temos dois processos na região do ramo mandibular: processo coronoide, que é o processo localizado mais anteriormente, e processo coronoide, processo condilar, localizado mais posteriormente. Então, o ponto localizado na parte mais alta do côndilo mandibular, nós chamamos de ponto condílio. Nós teremos um outro ponto que a gente chama de ponto póreo. O ponto póreo é localizado na borda superior do meato acústico externo. Então, lembrando do nosso ouvido, é posterior à região do côndilo mandibular, né? Então, na borda posterior do meato acústico, nós também teremos um ponto. Esse ponto é o ponto póreo. Também é um ponto muito importante para a cefalometria. Aqui está o ponto póreo. Tá tudo muito fácil, né, gente? Visualizar o ponto nos ossos é muito fácil. O difícil é a gente visualizar os pontos na radiografia, onde a gente tem uma grande quantidade de sobreposição de estruturas anatômicas, e a gente, depois de estabelecer esses pontos, fazer então as linhas e a partir daí medir ângulos. São várias medidas, então parece muito simples, mas é algo que precisa de bastante cuidado e conhecimento.
A gente vai ter localizado na região do osso temporal o processo mastoide. O processo mastoide é uma parte bem proeminente do osso temporal, né, onde a gente tem a parte petrosa também do osso temporal. E no ponto mais inferior do mastoide, do processo mastoide, a gente vai ter o ponto mastoidal. Então, a região do mastoide é mais ou menos nessa região, tá? Na região do temporal. Este é o ponto mastoide, também é um ponto bilateral. A gente vai ter um ponto que a gente chama de ponto euro, que é na região da bossa parietal. Então, vão ser dois pontos também laterais na região do osso parietal. Então, são os pontos mais laterais da parede do crânio. Fica acima da sutura temporoparietal. Seguindo o ponto euro, a gente vai ter o ponto zígio. Seguindo, eu digo porque é o mesmo sentido, no mesmo sentido do ponto euro, a gente tem o ponto zígio. Eles estão localizados mais à frente, na região do arco zigomático, então na parte mais saliente da parte lateral do zigomático. Então, são os dois pontos mais externos, né, da face. Por quê? Porque é o arco zigomático que dá a proeminência lateral da face. Então, estes são os pontos zígio. A gente tem um ponto chamado de astério, que é o encontro entre o osso occipital, o osso parietal e a parte mastoide do temporal. Então, o encontro desses três ossos a gente chama de ponto astério, ponto bilateral também. Na face interna da mandíbula, a gente vai determinar o ponto lingual. É um ponto na extremidade superior e posterior da sínfise mentoniana, entre os dois incisivos inferiores, em uma vista posterior. Certo, gente? Então, esses foram alguns dos pontos craniométricos. Como eu disse para vocês, os pontos para vocês terem o conhecimento anatômico, saberem da importância desses pontos. A gente não vai entrar no mérito da cefalometria. A cefalometria é algo bastante complexo, é algo que precisa de uma curva de aprendizado. Então, vocês vão ter contato com a cefalometria lá na ortodontia, lá para o final da faculdade, tá? Então, quando a gente estiver lá na frente, a gente vai precisar desses conceitos básicos da anatomia. Por isso que eu sempre falo muito para vocês que estudar anatomia, estudar as áreas básicas é extremamente importante. Então, aproveitem, tá? Então, foi uma aula bastante rápida, porque é uma aula que nesse nível onde a gente está trabalhando agora é uma aula bastante básica. Então, a gente vai complementar durante a prática. Então, eu preparei algumas questões para vocês. Então, vocês podem copiar essas questões numa folha de caderno, escrever à mão, escanear e me enviar por e-mail. Ou vocês também podem fazer no Word. Eu vou mandar o arquivo também no Word para vocês, para que vocês façam, então, o preenchimento dessas questões. As questões que são de desenho, vocês podem desenhar à mão ou vocês podem pegar as figuras da internet e exemplificarem, fazerem uma legenda, tá? Indiferente. Eu prefiro que seja feito no Word, por quê? Porque para aqueles que têm uma letra às vezes mais difícil de compreender, acaba sendo melhor. Então, a gente tem uma visibilidade melhor, fica um trabalho mais apresentado. Mas eu não quero que vocês façam Ctrl+C, Ctrl+V. Eu quero que vocês leiam, que vocês estudem. Aí já vai servir também como uma revisão para a aula prática. Então, se não tivermos nenhuma surpresa na aula na semana seguinte, nós teremos aula prática, tanto na terça quanto na sexta-feira. Então, sigam o cronograma, tá?
E aí, então, a nossa primeira aula prática será sobre ossos, então a gente vai também fazer a revisão desses pontos. Em outro momento, eu vou apresentar alguns casos clínicos para vocês da aplicação da cefalometria. Mas aí a gente precisa estar presencial ou ao vivo para que vocês possam fazer perguntas e eu possa esclarecer as dúvidas. Então, são 5 perguntas, tá? Então, a primeira pergunta é relacionado aos ossos. Então, a gente sabe que os ossos da cabeça são divididos em ossos do neurocrânio e do víscerocrânio. Então, eu quero que vocês expliquem essa divisão, qual a função do neurocrânio, a função do víscerocrânio, descrever os ossos, quais são os ossos do neurocrânio, quais são os do víscerocrânio e apontar se esses ossos são pares ou ímpares. A questão número 2, vocês podem então desenhar ou pegar uma imagem da internet da maxila e da mandíbula e descrever as principais partes e estruturas anatômicas de cada um destes ossos. A questão 3 é uma questão que mescla com os ossos e com os pontos craniométricos, então é sobre as suturas. Então eu quero que vocês pesquisem, que vocês descrevam o que são suturas, a função das suturas, principalmente relacionado à parte da cabeça, a parte da face, e na questão número 4, que vocês descrevam a localização das principais suturas, da sutura coronal, da sutura sagital e da sutura lambidoide. Mais uma vez, podem pegar imagens para fazer a ilustração destas suturas. E a questão 5, para finalizar, sobre os pontos craniométricos. Então, eu quero que vocês descrevam o que são, a importância para a odontologia. Vocês podem procurar material adicional, não precisa ficar só na aula. E descrever, então, esses pontos. Podem utilizar imagens também, que fica mais fácil até para vocês memorizarem. Então, glabela, násio, pogônio, gnátio, bregma, lambda, vértex, ponto A, ponto B, orbital, côndilo, condílio e pólio. Então, vocês vão ver que não são todos os pontos que eu descrevi, mas são os pontos mais importantes, os pontos mais utilizados. Tá, pessoal? Deem uma revisada na parte de ossos também, aproveitem esse tempo para estudar. Preferencialmente enviem as imagens até as 21h30 de sexta-feira, do dia de hoje, do dia da nossa aula. Quem não conseguir terminar, não tem problema, pode enviar no sábado. Enviem para o meu e-mail institucional, que vocês já têm, está aqui também na descrição. Eu vou compartilhar com vocês tanto um arquivo em Word dessas questões, quanto o PDF dessa aula, tá? Então, vou enviar no grupo para vocês. Peço que não me mandem mensagem, porque eu vou estar sem celular durante o final de semana, tá? Então, não adianta mandar mensagem que eu não vou poder responder. Mais uma vez, eu vou pedir fazer um apelo para vocês. Em dúvidas, mandem por e-mail e aguardem a gente responder, tá? A gente está com excesso de mensagens em celular pessoal, é muito aluno, então a gente precisa, da colaboração de vocês, tá? Não é por mal, mas não é a nossa atividade única, a docência, então a gente tem outras atividades. Se a gente for parar o tempo todo para responder mensagem, a gente simplesmente não consegue trabalhar nas nossas atividades principais. Então, eu peço encarecidamente que enviem e-mail e aguardem o retorno do e-mail. Tenham paciência, gente. Então, essa atividade também, enviar por e-mail. Tá? Então, quero agradecer a colaboração de vocês. Realmente, como eu já comentei, eu já tinha esse compromisso pessoal antecedente a ter assumido as aulas. Eu não iria ministrar aulas de anatomia esse semestre, seria
outra professora, no entanto, por compromissos pessoais, ela acabou desistindo da disciplina e eu acabei assumindo, porque a gente também não tinha tempo hábil para procurar outra pessoa. Então, essa aula já havia conversado com a professora Adriele, nossa coordenadora, e ela autorizou então que fizesse uma aula gravada para que vocês tivessem a complementação do conteúdo e não ficassem prejudicados. Então, gostaria de agradecer, aproveitar para desejar um excelente final de semana para todos, se cuidem e na semana seguinte nos vemos então, se Deus quiser e tudo der certo, presencialmente. Tudo de bom, gente. Aproveitem para estudar e também para descansar durante o final de semana.